Aí, amores, tudo bom? Tudo certinho? Gente, vamos dar continuidade ao assunto de ecologia dentro do conteúdo programático de ciclo do nitrogênio, tá certo? É importante esse ciclo porque ele é bem complexo e os vestibulares, o Enem, eles adoram colocar esse tipo de assunto nas suas provas, em virtude principalmente do grau de complexidade e, em segundo plano, a importância ecológica desse ciclo, beleza? Então, olha aí, ó. Eu vou colocar aqui logo esse primeiro slide para a gente destacar onde é que nós vamos utilizar o ciclo do nitrogênio, onde é que o ambiente ele metaboliza esse nitrogênio. Para a gente destacar um ponto muito interessante é que a maior concentração dos gases na atmosfera está relacionada primordialmente ao gás nitrogênio, né? Ao N2. E esse nitrogênio ele não é incorporado nos animais nem nos vegetais a partir desse N2 atmosférico. Então, a principal característica que a gente poderia destacar é exatamente essa. A partir daí, você tem a produção. Quando esse nitrogênio ele é incorporado no elemento químico, eu tenho a produção de proteínas a partir dos aminoácidos. Aminoácidos esses que apresentam um grupamento amino ou grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico, né? Segundo ponto aí, ó, produção de DNA, material genético, né? DNA, RNA e ATP, que é adenosina trifosfato. O terceiro ponto é a síntese de bases nitrogenadas. Observa que o próprio ATP que eu coloquei no exemplo anterior, ele se apresenta com a base nitrogenada. Você tem 3 grupamentos fosfatos, você vai encontrar também uma ribose e uma base nitrogenada formando ATP. Tá? Olha lá, o nitrogênio atmosférico não é absorvido pelos vegetais, como eu havia comentado para vocês, por isso que ele tem que ser metabolizado por, por vários grupos de bactérias, tá certo? Que a gente vai ver de forma paulatina e gradativa daqui a pouco. Olha lá, aqui eu tenho também um ponto importante que está sendo muito comentado, que são as queimadas. As queimadas elas prejudicam demais o ciclo do nitrogênio, né? Porque algumas leguminosas como o feijão, como a ervilha, a lentilha, todos esses precisam da ação dessas bactérias, não é isso? E as queimadas, elas matam esses grupos de micro-organismos, beleza? Então, observa aqui que eu coloquei para vocês também nesse segundo slide as principais substâncias, as principais moléculas que estão envolvidas no ciclo do nitrogênio. Nós encontramos o próprio gás nitrogênio, que é o N2, a amônia, que é o NH3, que se apresenta para a gente muito instável, normalmente ele é bem dissipável, o cátion amônio, que a gente encontra no solo numa concentração maior, né, que é o NH4+, o nitrito, que nós encontramos o NO2-, e o nitrato, que é exatamente o NO3-. Beleza? Então, o ciclo do nitrogênio, ele passa basicamente por essas moléculas. Essas moléculas elas se encontram inseridas no ciclo do nitrogênio. Tá? Então vamos ver o ciclo propriamente dito. Como é que acontece esse ciclo? Amores, vejam só. Aqui eu coloquei para vocês uma sinonímia que pouca gente sabe. Tá? Eu posso chamar ciclo do nitrogênio ou ciclo do azoto. Azoto, do grego, quer dizer nitrogênio. Tá? Então aqui ó, você tem dois grupos de bactérias, azotobactérias e cianobactérias, tá? Onde elas conseguem transformar esse nitrogênio, né, que é desprendido. Deixa eu colocar aqui o piloto para vocês perceberem bem melhor aqui, tá? Aqui você tem um pilotinho onde esse nitrogênio, que está aqui, é o nitrogênio atmosférico, né, aqui em cima, então ele é trazido para o solo a partir dos raios. Pela força dos raios, eles conseguem conseguem emitir esse nitrogênio para o solo. Com isso, o que é que acontece? Dá uma olhadinha aí, ó. Eu tenho o primeiro processo, que é chamada fixação do nitrogênio. O nitrogênio ele vai ser fixado ao solo.
Então nós encontramos aí, no caso, 3 grupos de bactérias. O primeiro são as bactérias do gênero Rhizobium, beleza? Que se encontram exatamente nas raízes de leguminosas, como eu havia comentado para vocês, tá? As Azotobacter e as cianobactérias que auxiliam exatamente esse ciclo. Deixa eu colocar de novo o pilotinho aqui para a gente não perder nenhum ponto, tá? Que auxiliam esse ciclo principalmente em ambiente aquático, beleza? Então, a partir do metabolismo desse N2, dessa molécula do gás de nitrogênio, eu tenho a formação da amônia, tá certo? Eu tenho a formação da amônia e do amônio, como está aqui, ó, amônio NH4 e amônia NH3, tá certo? Observe que são 2 subprodutos do metabolismo dessas bactérias. Amores, observa com muito carinho que nós temos aí a formação desse resíduo, né, a partir do N2, como eu havia falado para vocês. E agora eu tenho o desprendimento desse amônio e dessa amônia, tá certo? Em NO2-. Ou seja, tu encontras aqui o nitrito que não é absorvido em concentrações muito grandes, é absorvido em concentrações menores, porque ele tem um grau de toxicidade. A amônia e o amônio também são absorvidos, mas uma concentração menor. A planta ela precisa disso aqui, ó, do NO3-, ou seja, do nitrato, tá certo? Olha lá, ó, deixa eu colocar o ponteirinho aqui, ó, o marca-texto. Então a planta ela precisa desse composto aqui, ó, beleza? Onde as nitrossomonas transformam, tá certo? Esse amônio e essa amônia em nitrito, e as nitrobactérias transformam em nitrato. Observa que eu tenho esse nitrato em 3 vertentes, né? A primeira, vamos começar a partir daqui. Observe que essa vertente, o nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas, beleza? Ele vai ser absorvido, ó, está sendo absorvido, está sendo liberado aqui no solo. E a planta, a partir da região pelífera da raiz, ela tem essa condição de absorção desse composto. Amores, observa que aqui eu tenho as chamadas pseudomonas, tá? As pseudomonas são bactérias desnitrificantes. Cabeça, que isso quer dizer? Que elas conseguem quebrar esse nitrato, transformar esse nitrato, tá? Em moléculas de nitrogênio, de gás de nitrogênio. E essas pseudomonas, a partir desse ponto, eu tenho agora esse gás de nitrogênio, ele retornando à atmosfera, beleza? Então, são esses pontos aí que a gente tem que observar, que a gente tem que ser bem pragmático. Falei em metabolismo desse N2. Eu tenho esses 3 grupos de bactérias: Rhizobium, Azotobacter, Cianobacter. Transformação de amônio ou amônia em nitrito, eu vou encontrar as nitrossomonas. Transformei em nitrito, agora eu preciso transformar em nitrato. Quem que faz isso? As chamadas nitrobacter. Porém, esse material que está aí, ó, agora, ele tem que ser transformado em N2. Ele vai retornar à atmosfera. Quem é que faz isso? As bactérias desnitrificantes, as pseudomonas. Beleza? Observa também um ponto aqui interessante, que a partir do metabolismo, né, desse N2, eu tenho a produção desses 2 compostos nitrogenados aqui. Porém, a amônia também é liberada a partir do excremento desses animais, né? Observe que eu destaquei 2 vaquinhas, né? Estão bem bonitinhas aí para a gente. Elas também, a partir do seu cocôzinho, do seu pellet, ou até mesmo desses seus excrementos, na proporção que ela está liberando, essa amônia também ela vai retornar ao solo. Beleza? Tranquilo? Então,
vamos ver aqui uma característica bem interessante que eu quis colocar para vocês. Está bem resumido, uma coisa bem objetiva. Vê aí as etapas do ciclo do nitrogênio. Vê se você conseguiu fixar isso, tá? Olha lá. Primeiro, fixação biológica. O que é que vai acontecer? O N2, a partir das bactérias do tipo Rhizóbio, que são aquelas mais preeminentes, são mais queridas para a gente realmente, né? Rhizóbio, esse rhiza vem de raiz, né? Elas estão agregadas às raízes de leguminosas, transformam esse N2 em NH3, ou seja, é um resíduo desse metabolismo. A partir daí eu tenho o processo de nitrosação, que é o NH3 sendo transformado em NO2-. A nitração, quem é que promove isso aí, essa nitração? São as nitrobactérias. Cabeça, e a nitração está relacionada a quê? Lembra que eu tenho NO2- se transformando em NO3-, ou seja, lembra que eu coloquei também para vocês e destaquei no slide anterior, que é a forma melhor que se apresenta para a gente, a molécula que se apresenta para a gente, com o melhor processo de absorção, que é o NO3-. Beleza? E a desnitrificação, que é promovida a partir das pseudomonas. Tá certo? Essa desnitrificação ela vai promover a formação do N2 a partir do NO3-. Beleza? Para a gente fechar aqui, ó, para você perceber bem direitinho esse processo, observa que a nitrosação e a nitração, eles fazem parte de um processo de nitrificação. Beleza? Vê aí, ó, efetuado por bactérias quimiosintetizantes autótrofas, ou seja, utilizam as reações químicas do processo, né, desse processo, para promover exatamente sua estabilidade metabólica, para promover a produção dos seus nutrientes. Beleza? Tranquilo? Olha lá, para a gente fechar o nosso conteúdo, a gente tem aí um exercíciozinho, né? Então, observa aí. Eu coloquei para vocês. O nitrogênio é um dos principais gases que compõem o ar atmosférico. No esquema abaixo estão resumidas algumas etapas do ciclo biogeoquímico desses gases, né, ou desse gás na natureza. Então observa o seguinte: você tem que começar exatamente pelo nitrogênio que se encontra na atmosfera, né? Então você encontra, deixa eu colocar um pilotinho aqui, né, um ponteirinho, para ficar bem bonitinho para vocês. Então nós vimos aqui que esse nitrogênio, né, esse gás nitrogênio, ele é liberado no solo a partir dos raios e a partir de 3 grupos de bactérias, que a Rhizóbio nós encontramos azotobactérias e as cianobactérias em ambiente aquático. Eu tenho a transformação a partir desse nitrogênio atmosférico em um resíduo. Qual é o resíduo? Amônio, né, que é o NH4- ou amônio. Então tá aqui, ó, beleza? Observa que daqui, ó, eu tenho a produção do NO2-. Então lembra, quem é que faz, quem é que promove a produção do NO2-? As nitrossomonas. E o NO3-, quem é que promove a formação desse tipo de composto? As nitrobactérias. Então, o ciclo aí ele já fecha para a gente, né? Porque a partir daqui nós encontramos a produção do nitrogênio gasoso, o N2, a partir das pseudomonas. Amores, com isso a gente fecha direitinho, bem bonitinho, esse processo, esse ciclo. Vê lá, ó, o processo de nitrificação, composto de 2 etapas, e o de desnitrificação, ambos executados por micro-organismos, estão identificados respectivamente pelos seguintes números. Aí você tem 2 e 3 e 4. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 2, 3
Não é isso? Então ele está destacando que 2 e 3 para a gente estão relacionados ao processo de nitrificação. Tá certo. Vamos ver se o quarto também tá certo? Ó, 4. 4 é o que, amores? Desnitrificação. O NO3- está se transformando em que, amores? Em N2. Então, é a letra A de a cabeça. Lembra que todas as alternativas, elas levam a minha pessoa. A de a cabeça, B de bebeça, C de cabeça, D de cabeça. Se tivesse um E aí, seria E de Emerson Cabeça. Então, amores, é a letra A de a cabeça, beleza? Então é desse jeitinho. Veja que é uma questão bem pragmática dentro do conteúdo que a gente teve a oportunidade de trabalhar. É de uma universidade estadual do sudeste do país, né? No caso do Rio de Janeiro, de 2011, que é muito atual. Né? Então a gente fica por aqui, mais uma aulinha sobre ecologia. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.